Bom dia, quinto ano! E aí, como vocês estão? Pois é, meus amores, mais um ano que está começando de uma forma diferente, né? Da que nós imaginávamos que iria começar. Pensávamos nós que esse ano talvez pudéssemos juntar todo mundo assistindo a mesma aula, todo mundo recreando, mas infelizmente ainda não está sendo assim. O que não quer dizer que isso não vai mudar. Eu vejo que isso é uma fase, tá? Da minha pessoa, vejo que isso é uma fase, tanto que é uma fase que a vacina já está aí, já, graças a Deus, já está vacinando muitas pessoas e a tendência é que ela se propague, não é isso? Pois é, enfim. Eu quero desejar muitas boas-vindas aos alunos que estão começando agora, independente dos que foram, dos que vieram, enfim, eu quero que sejam muito bem-vindos ao quinto ano, porque é uma nova etapa. Exatamente, vocês agora subiram mais um degrau. Isso é muito lindo de ver, não é isso? Apesar da gente ter sofrido ano passado, foi um corre-corre, mas a gente superou. E aí a gente chegou aqui, não é isso? Isso é o que importa. Pois bem, meus amores, tia trouxe um assunto que está e não está no livro de vocês. Na realidade, eu queria falar sobre um tema que talvez muitos já até já viram em ciência, né? Mas faz parte da geografia. Eu não vou minuciar muitos detalhes químicos, isso não, porque não faz parte da minha área, mas a gente vai trabalhar um pouco sobre este tema que é importante e que a gente aprende bastante. Em outro momento, lógico, mais um pouquinho à frente, a gente vai começar com os livros, mas neste momento ainda não. Se eu não disse, meu nome é Patrícia, ou seja, tia Patrícia, tá bom? Pode me chamar assim. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu peço que gentilmente vocês me procurem no privado, pode ligar, pode perguntar. O que não pode ficar são dúvidas. Eu não tenho a certeza de absolutamente nada, mas se você tem dúvidas, e se por acaso eu também tiver a mesma dúvida que você, eu vou pesquisar, eu vou estudar para estar te repassando com mais clareza. Você vai estar aprendendo e tia também. E aí a gente também pode dividir com os outros coleguinhas, não é assim? Pois é. Vejamos, olha só. O tema que nós que iremos trabalhar, ele é superfície terrestre. Exatamente. Superfície terrestre é o tema que nós iremos retratar. Infelizmente eu não tenho um globo terrestre aqui, não tenho, para poder trabalharmos, mas eu quero que vocês tenham a ideia do globo terrestre, tá? Na mente de vocês, por favor. Eu quero que vocês tenham esse pensamento de globo terrestre na mente de vocês, possível. Uma das coisas que a gente vê, deixa eu ver se eu tô com ele aqui. A gente vê o globo terrestre e vê também, reconhece o globo terrestre, que é um mapa, uma espécie de mapa, não é isso? Onde a gente vai reconhecer os continentes, entre outros mais. Infelizmente eu não tenho. Deixa eu ver aqui. Estou sem. E nós temos o planisfério, certo, meus amores? Nós temos dois métodos, o globo, tá? O globo terrestre e o planisfério. O planisfério nada mais é do que simplesmente todos os continentes em uma folha, tá? Será que é a melhor forma de eu explicar? Mas é isso mesmo.
todos os continentes, é como se o nosso globo, vejamos, preste atenção. O globo terrestre redondinho, né, como nós vimos, e aí o globo terrestre, ele se abre, certo? Ao abrir, nós vamos ter a noção de todos os continentes, de todos eles, certo? E de todos os oceanos. Vai ser possível vermos ele de forma horizontal, porque pelo globo terrestre a gente só tem noção se a gente poder girar o globo. Quando a gente gira o globo, aí a gente vai conhecendo os continentes. Então, no globo, a gente só consegue visualizar um dos lados. E o planisfério nos permite ver todos eles, certo? Até aí tudo bem. Mas, assim, aqui nós estaríamos adentrando em mapas, em cartografia. E é uma coisa que eu, pelo menos não no momento, eu gostaria. Eu gostaria de que vocês entendessem que quando a gente fala em globo, o nosso planeta Terra, onde nós agora estamos sentados, em pés, andando, enfim, seja o que for, o nome dado, o nome científico dado a este globo ao qual nós estamos passeando ou fazendo atividades, seja lá como for, é geosfera, exatamente. A palavra adequada é geosfera, certo? Geosfera é justamente o globo, tá bom? O globo, a parte externa, digamos assim. Essa é a parte externa, por isso que o nome dado é geosfera. Então, entendam, eu tô olhando aqui muito para o meu caderno, porque aqui eu fiz algumas anotações. Essas anotações eu achei interessante, tá? Anotações da própria geografia, lógico. No momento, talvez elas não estejam explícitas no livro de vocês, mas vocês estarão aprendendo de certa forma com o assunto, ok? Até a gente poder realmente trabalhar mais o nosso livro. Então, para mais detalhes, geosfera, superfície que vai da parte a qual estamos localizadas à parte interna. Tia trouxe um exemplo que não é bem um exemplo, pela falta de algo muito parecido, mas vai nos dar esse sentido, certo? Formada por rochas, magma, areia e minerais. Vejamos, eu tô aqui exatamente com a caixinha de som, certo? Ela é semi-redonda, né? Vocês observam porque tem esse encaixe e tal. Mas o que importa mesmo para nós que estamos aqui em nossa aula é justamente as camadas. As camadas que eu quero trabalhar com vocês, certo? Como foi dito, geosfera é a parte externa até a parte interna. E essas partes, até chegar aqui no centro, elas são formadas por alguns materiais. Materiais esses como rochas, pedras não, tá, gente? Por favor, pedras não. Rochas, magma, areia e minerais. Até chegar até aqui, existem todas essas séries de elementos. Tia, é pedra? Não, não é pedra, é rocha. Não diz pedra, não. Diz rocha, tá bom? Ok? Então, vendo este processo, tá? Ela é formada pela crosta. Olha só, a crosta onde o dedinho de tia tá em cima, que nós podemos chamar de crosta, que é aonde nós estamos, certo? É aonde nós andamos de carro, de cavalo, é onde nós estamos passeando de bicicleta e muitas outras atividades. Nós temos o manto, exatamente, ó, tia não tá colocando o dedinho aqui, tia tá colocando o dedinho aqui, ó, entre esse outro círculo e a crosta, o manto, e por fim nós temos o núcleo, ó, o nosso núcleo. Então, o nosso planeta Terra, o geosfera, ele é formado assim, tá, gente?
Entendam. Geosfera, crosta, manto e núcleo, tá? Isso é importante, é que a gente saiba, certo? Na crosta, a camada mais fina de sua profundidade chega a 5 a 30 quilômetros. Ou seja, supondo que aqui seja crosta, a profundidade, nós estamos dizendo para baixo, não é isso? Se estamos dizendo para baixo, então essa profundidade ela pode chegar no mínimo a 5 ou a mais, a 30 quilômetros, certo? De profundidade, ok? Isso estão inclusos os continentes e os oceanos, tudo bem? Aí é onde nós encontramos as placas. Placas o quê? Placas tectônicas. Pois é, porque como nós sabemos, essa camada aqui da crosta, ela não é lisinha, permanente. Ela tem diversas, como diria, ela tem diversas aberturas umas entre as outras. Em diversos continentes existem essas aberturas. E elas podem empurrar uma contra a outra, pode empurrá-la uma por baixo da outra. As formas são imensas. As cordilheiras dos Andes, por exemplo, foram formadas assim, pelo empurrar, certo? Das crostas que acabaram se formando as montanhas, que são as famosas cordilheiras dos Andes. Certo até aí? Então, as placas tectônicas se encontram na geosfera. As placas tectônicas estão em constante movimento, moldando a superfície, responsável pelos terremotos. Infelizmente, né? Nós estamos falando do planeta Terra. Então, o planeta Terra, ele não é morto. Eu costumo dizer assim. Não sei se é a forma melhor de explicar. Mas o nosso planeta Terra, ele não é morto. Eu digo não é morto como o planeta. Ele não é simplesmente uma esfera sem vida, né? Porque se ele fosse sem vida interna, nós não existiríamos. Simples assim. Não haveria vida na parte superior, entende? Então, devido a essas placas tectônicas, aos seus movimentos, que são constantes, porque o nosso planeta Terra existe vida, e eu quando eu digo existe vida, não é porque existe água, são outros fatores. Então, faz com que essas crostas se empurrem, essas crostas possam se impactar e possam causar terremotos, que é o que nós acabamos vendo frequentemente em diversos países, né? Como Indonésia. O Brasil não é o epicentro de muitos terremotos, mas tem ocorrências, né? De alguns leves, mas possuem. Então, assim, em outros países a gente vê a contingência de terremotos que são causadas devido às placas, o grande número de placas tectônicas que há nesses continentes. E como há uma movimentação constante, infelizmente, acaba se levando aos terremotos e, com tudo isso, muitas vezes a perda de vidas, ok? Pois então, segundo nós temos o manto, né? Esse manto aqui, que eu estou colocando o dedinho, mas não tô tocando no centro, tá? O manto 82% de volume, temperatura de 700 graus Celsius a 1300 graus Celsius, graus Celsius. As suas rochas estão em estado líquido. Lembram do magma? Pois é. A temperatura nessa região que fica o manto é altíssima. Então, as rochas, elas não estão em aspecto duro, né? Como nós vemos geralmente. Elas estão em aspecto líquido. Então, a gente não pode chamá-las de rochas líquidas, né? Elas são os magmas, tá? Então, quando há uma espessura, há uma fessura, acho que seja. Enfim, que haja alguma abertura para que
possa ter essa possibilidade de haver vulcões é um dos motivos e as causas que fazem com que esse magma seja expelido, que é o que nós vimos como os vulcões, ok? O magma passa por entre a placa e outra, formando os vulcões. Foi isso que a tia falou. O núcleo, agora sim, olha o núcleo, tocando no núcleo. Aqui, né, gente? O núcleo, 3.500 quilômetros de espessura. A gente dá esses dados são nos dados, mas a gente acaba sem ter muita noção, né? Eu, pelo menos, fico sem muita noção do tamanho. Mas aí a gente tem que compreender que são volumes altos, certo? São números altos, tá, gente? A parte interna deste núcleo é de ferro sólido, tá? Ferro, exatamente, ferro sólido. A interna é ferro e níquel. Pois é, o níquel, tá? A temperatura 4.400 graus centígrados a 6.000. Gente, isso é quente não, é pegando fogo. Graças ao campo magnético, importante saber que ela causa a possibilidade de usar a bússola. Sabe a bússola? Pois é, quem ainda não sabia, agora vai saber. A bússola que nós temos não o hábito, né? A gente não tem o hábito. Mas a bússola que os navegadores lá atrás, Coimbra, né? E tantos outros. Esses navegadores que não tinham GPS, que a bússola era seu único e possível objeto de localização, tinham a bússola como ponto de estratégia. Lembrando que a bússola, a agulha, sempre vai estar apontando para o norte. E um dos motivos está aqui. Essa concentração, né, magnética que nós temos justamente no centro da Terra. É por isso que é um dos motivos que, logicamente, que tem outros pontos com mais explicações, que faz com que esta bússola, essa agulha, aponte diretamente para o norte. Entendido? Pois é, vejamos. Eu tô aqui terminando a aula, certo? Tia, vai haver atividades? As atividades ou a atividade que eu colocar, eu vou colocar no quadro para que vocês possam fazer, tá certo? E aí vocês me deem como retorno para que eu possa colocá-la como presencial no dia de hoje. Nós não podemos faltar, jamais, certo? Então é isso, meus amores. Por enquanto, é só. Vocês já estão cheios de informações. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir, entender esse vídeo. Caso contrário, se ficaram dúvidas, como eu disse, eu peço a vocês que, por favor, me procurem no privado ou façam a ligação, porque aí a gente tenta conversar, tenta ver qual é o erro, as dificuldades, enfim, tá certo? Eu estou aqui para isso, tá certo? E por enquanto é só. Pelo menos por agora, tá bom? Um beijo muito grande e eu agradeço desde já por toda a sua boa vontade em estar aí, estar comigo. Estamos juntos nessa, tá certo? Fique com Deus. Tchauzinho.